falar a respeito da armadura de Deus, mais especificamente sobre a espada do Espírito, que é a palavra do Senhor. Mas como eu sou o primeiro da sequência, é bom eu dar um panorama geral do que diz o texto, né? Quem tiver com Bíblia aí, abre em Efésios capítulo 6, do versículo 10. Eu vou ler até o versículo 18. Porque o versículo 18, 19 e 20 falam praticamente do mesmo assunto. Amém? Então vamos lá. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Amém? Como eu vou tratar mais especificamente sobre a espada do Espírito, eu vou fazer alguns comentários rápidos em cima dos outros versículos e a gente entra no assunto de hoje. Esse texto aqui é uma das cartas em que Paulo está preso. E ele faz uma analogia entre um soldado romano e um cristão. Por isso ele fala da armadura. E a armadura que ele fala aqui, a metáfora que ele usa da armadura, corresponde a cada aspecto da vida de um cristão, que faz com que o cristão permaneça firme na sua caminhada cristã. E além de ter a armadura, tem um último elemento que é a oração, que é fundamental, que é a energia do soldado de Cristo, que ele consegue permanecer firme e inabalável nas batalhas. Então, e é importante dizer a respeito disso que nos dois primeiros versículos fala que para a gente permanecer firme, a gente tem que estar fortalecido no Senhor e no seu grande poder. E que o cenário que a gente vive é de batalha espiritual e é uma guerra sem tréguas até a consumação dos séculos. Porque o primeiro golpe fatal que o nosso inimigo sofreu, o diabo, Jesus já deu na cruz. Jesus esmagou a cabeça da serpente. Só que quem já matou uma serpente sabe como que é. Quando você esmaga a cabeça da serpente, o corpo dela fica todo embaralhando ali. Você tem que... E nós estamos nessa fase. O nosso inimigo, ele tá com a cabeça esmagada, mas ele está nas últimas. Só que ele ainda não foi completamente vencido. O julgamento final do nosso inimigo se dará quando você lê lá em Apocalipse que ele será lançado no lago de fogo. A morte, o inferno e o diabo serão lançados no lago de fogo, e todos aqueles que o seguiram na desobediência a Deus serão lançados no lago de fogo também. Então é importante que nesse período que nós estamos aqui, nós permaneçamos firmes no Senhor e na força do seu grande poder. E se você for analisar aqui a armadura de Deus, cada peça dela, ela se refere à conquista que Cristo fez para aqueles que são salvos. Tudo aquilo que Cristo conquistou é creditado para nós, porque essas características aqui, que se você for ler certinho no texto, né, couraça da justiça, o cinto da verdade,
a sandália da preparação do evangelho da paz, o escudo da fé, capacete da salvação, são habilidades que não são naturais nossas. Somente Cristo conseguiu conquistar isso, porque a gente não consegue alcançar o patamar da justiça de Deus. A gente não é... A nossa justiça, como diz lá o profeta Isaías, o profeta Jeremias, perdão, diante de Deus é como trapos de imundícia. Então, pela nossa justiça, a gente não consegue alcançar o padrão de Deus. O nosso padrão de santidade, de honestidade, não alcança o padrão de Deus. Então, por isso foi necessário Cristo vir e conquistar tudo para que nós pudéssemos ter acesso de novo a Deus. Então, se revestir da armadura de Deus, na verdade, é se revestir do Evangelho de Cristo, se revestir de toda a conquista de Cristo para com nossas vidas. Então, se você for ver as partes da armadura, uma a uma, a maioria delas é todas de defesa. O capacete para proteger a mente, a couraça protege os órgãos vitais, o coração. O escudo você consegue defender de setas, dardos inflamados em todo momento. O que o inimigo ele lança setas, né? Naquela época lá eram muitas guerras, os soldados romanos eles se defendiam com escudo, às vezes eles se posicionavam enquadrado, né? Quem já assistiu guerra, já assistiu alguma coisa sobre o exército romano, você vê que eles eram muito organizados. O próprio calçado deles era um calçado específico para não machucar o pé, para o guerreiro caminhar firme em qualquer terreno. Porque você imagina uma guerra terrível daquela época, o guerreiro caminhar descalço, né? E é um incômodo terrível. Então, assim, a armadura ela era preparada para proteger completamente o guerreiro. E a única parte da armadura que era de ataque e defesa é a espada, que com a espada você consegue atacar e você consegue também defender alguns dardos, você consegue degladiar espada a espada com o inimigo. Então a espada ela tem uma característica interessante, que você consegue defender e atacar. Então vamos dizer assim, a parte da armadura é o armamento mais completo de toda a armadura. E o apóstolo Paulo faz a comparação da espada com a palavra de Deus. E a palavra de Deus, se você for pegar lá em Hebreus capítulo 4, versículo 12, eu cresci ouvindo meu pai pregando sobre isso, diz assim: pois a palavra de Deus é viva e eficaz e mais afiada que qualquer espada de dois gumes, e ela penetra até o ponto de dividir a alma, espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Então, a espada do Espírito, a palavra de Deus, o próprio Cristo usou ela para vencer o diabo. Quando Cristo foi tentado pelo diabo, foi levado ao deserto pelo Espírito Santo para ser tentado pelo diabo, ele venceu com a palavra. Ele venceu com a palavra. E ele venceu na cruz com a palavra, porque ele obedeceu à ordem de Deus. E a sua obediência trouxe a redenção ao mundo. Então, ele com a palavra, ele infringiu a primeira derrota a Satanás. O nosso inimigo, o diabo, foi vencido por Cristo com a palavra. Outro aspecto que a palavra de Deus nos leva a vencer, leva-nos a vencer a nossa natureza pecaminosa, porque quando Adão pecou, desobedeceu a Deus, foi influenciado por Eva, e Eva foi enganada pela serpente a comer do fruto proibido, e ela foi, na verdade, seduzida a ser igual a Deus, e isso foi o pecado dela, e influenciou Adão e os dois comeram. A terra foi amaldiçoada por causa deles, e o coração deles se tornou pecaminoso. Então a criação foi afetada pelo pecado e ele foi completamente afetado pelo pecado. E quando Cristo morre na cruz e ressuscita, ele perdoa os pecados de todos aqueles que creem, aqueles que manifestam fé em Cristo, e ele dá a vida eterna também. Dois aspectos o que Cristo faz. Ele traz o perdão e ele traz a vida eterna. E a palavra de Deus ela atua nesse sentido. Se você se alimenta da palavra de Deus, se você tem essa arma de ataque, você infringe as derrotas à sua natureza caída. Você subjuga o pecado. Então, todos os salvos, todos os santificados em Cristo, eles foram justificados na cruz, estão sendo santificados, e vai chegar na consumação dos séculos que o pecado será destruído por Deus e nós receberemos um corpo glorificado. Então a palavra de Deus ela atua nesse sentido. Ele venceu o diabo,
A primeira derrota ele já sofreu, a segunda ele vai sofrer quando ele for lançado no lago de fogo. Vencer a nossa natureza caída e nos levar a ter discernimento daquilo que é vontade humana, daquilo que é vontade espiritual. Porque lá em Gálatas capítulo 6 fala que a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne. Nós temos a vontade da nossa alma que está contaminada pelo pecado. E nós temos a vontade de Deus. E quem vai nos levar a discernir isso é a palavra de Deus. Por isso que a gente precisa estudar a palavra de Deus. Nós precisamos mergulhar na palavra de Deus. É um armamento um tanto interessante, né? O único armamento que você vai atacar para frente vai atacar para trás também, né? Porque o inimigo está aqui dentro também. Você precisa enfraquecer o inimigo aqui dentro para o Espírito Santo, o Espírito de Deus crescer em nós. Para o Espírito Santo trabalhar no espírito humano para que ele cresça, reconheça cada vez mais a Deus e obedeça mais a Deus. Porque o objetivo da obra redentora de Cristo é que nós venhamos obedecer a Cristo, obedecer a Deus. Nós precisamos obedecer à vontade de Deus, corresponder com Deus, relacionar com Deus. E para a gente relacionar com Deus, a gente precisa enfraquecer a nossa carne. Nós precisamos enfraquecer a vontade da nossa natureza pecaminosa. E a espada do Espírito trabalha nesse sentido. Quanto mais você lê a palavra de Deus, quanto mais você entende a vontade de Deus, mais você obedece à vontade de Deus, você vai enfraquecendo a carne e vai dando alimento para o seu espírito. E você vai vencendo a guerra. Essa guerra, você usando a espada do Espírito, você vai vencendo essa guerra. Vai crescendo em graça e em conhecimento. Quanto mais você estuda a palavra de Deus, quanto mais você aplica a palavra de Deus, porque não é somente entender, estudar, mas também é aplicar. Quando você aplica, é como se você estivesse dando golpes na sua natureza caída, na natureza pecaminosa. Você vai crescendo na graça, no conhecimento. Eu já citei, né? O diabo, ele já foi a primeira derrota do diabo já foi infringida por Cristo, expondo ele à vergonha pública, porque ele achou que Cristo morrendo ele teria alguma vantagem, mas não era isso. Cristo morrendo era uma derrota para ele, e Cristo ressuscitando era uma derrota maior ainda para ele. Então, quando nós temos a espada do Espírito, nós somos o soldado de Cristo, nós usamos a espada do Espírito todos os dias, nós estamos derrotando o nosso inimigo, nós estamos derrotando a nossa natureza caída. E tem um terceiro aspecto. O mundo, o sistema do mundo que foi contaminado pelo pecado também é nosso inimigo. Porque quando Deus proferiu a maldição, ele proferiu primeiro sobre a terra e depois sobre o homem. Então o mundo, o cosmos foi todo contaminado. E por isso que Deus vai trazer o juízo sobre a terra para depois a terra se tornar a habitação de Deus, porque nós temos um Deus santo que não habita junto com o pecado. Então a habitação de Deus não tem como vir para a terra se a terra não for purificada. Então por isso que acontece tantas coisas, tantas desgraças, tantos problemas em função do pecado, da maldição do pecado que foi proferida lá no Éden por causa da desobediência do homem. Então esse terceiro inimigo, o mundo, o sistema caído do mundo, que está contaminado pelo pecado, também é um inimigo que nós temos que vencer todos os dias. E aí, nesse aspecto, nós temos que usar toda a armadura, porque aí você vai ter que se defender dos ataques, você vai ter que atacar também, e você tem que prosseguir e permanecer. Porque como nós já recebemos a vitória, nós já recebemos a garantia da vitória, agora nós temos apenas que manter a nossa posição. Manter a nossa posição até que o nosso rei venha e governe sobre tudo. Porque quando Cristo vier, Cristo vai vir como diz lá em Apocalipse, ele vai vir com uma vara de ferro, ele vai governar com justiça. A misericórdia está sobre nós por enquanto. Misericórdia, a graça está sobre nós por enquanto. Nós, como testemunhos de Deus, temos que anunciar isso para o mundo. Olha, tempos de graça ainda estão abertos. A misericórdia do Senhor está aberta a todos. Arrependam-se dos seus pecados e creiam no Evangelho. Por enquanto, a justiça e o amor de Deus é manifesto em misericórdia e graça. Quando chegar lá na consumação dos séculos, aí se manifestará em justiça e juízo. Aí o amor e a justiça vão se manifestar em julgamento. Então é importante a gente analisar isso, usar a palavra de Deus exatamente para discernir na nossa vida o que é vontade da alma, o que é vontade do pecado e o que é vontade de Deus. A gente só vai entender isso se a gente analisar a palavra de Deus, se a gente mergulhar na palavra de Deus todos os dias, se a gente estudar a palavra de Deus todos os dias,
buscar ao Senhor em oração para que Ele nos dê o entendimento da palavra, para que nós possamos praticar. Porque a vida cristã ela tem dois aspectos. Ela tem um aspecto de você conhecer e tem um aspecto de você praticar. Então o soldado de Cristo ele tem que trabalhar com o corpo todo. Ele tem que caminhar a caminhada cristã, ele tem que aprender, tem que ouvir de Deus e tem que praticar o que Deus o revela. Então é importante nesse aspecto a gente manusear muito a palavra de Deus todos os dias. Manusear para que nós venhamos aprender como obedecer a Deus, como fazer a vontade de Deus, como cumprir o propósito dele para as nossas vidas como indivíduo e como igreja. Porque os salvos, os soldados de Cristo, eles se organizam em igreja. E a igreja tem um sentido da comunhão, de estar todos reunidos, e tem um sentido da eclésia também, que é anunciar o evangelho. Porque quando nós estamos em comunhão, a gente fortalece um ao outro. Se tiver alguém ferido, você ora. Se alguém tiver que confessar pecado e vai lá com uma pessoa de confiança, só precisa confessar pecado, você ora. E lá na palavra de Deus fala que você precisa confessar os pecados uns aos outros para que sejam curados. Então nesse aspecto da comunhão é importante. Também no aspecto da eclésia de sair para anunciar o evangelho. Porque quando nós sairmos para anunciar o evangelho, se nós estivermos sarados e curados, nós vamos infligir muitas derrotas ao nosso inimigo. Nós vamos continuar vencendo na direção de Cristo, na direção do Espírito Santo. Eu estava até comentando um pouquinho antes com a Leonice a respeito desse tema, a minha sogra, que Deus está assentado no alto sublime trono, Cristo está à direita e o Espírito Santo está aqui com a igreja batalhando, a igreja militante sofredora está aqui. Nós estamos aqui lutando as batalhas de Deus. E por isso nós precisamos seguir a direção do nosso general. O Espírito Santo está ali junto, o ajudador, o consolador, aquele que nos vai dar fôlego, vai dar energia para continuar nessa batalha até o final, para que nós venhamos herdar a coroa de vida. Então é importante nesse aspecto nós buscarmos o entendimento da palavra de Deus. Pedir que o Espírito Santo nos revele a vontade de Deus todos os dias. Porque todo dia nós enfrentamos uma batalha. Seja na mente, seja no coração, seja alguma situação que se coloca à sua frente. E em todo momento você vai ter que tomar uma decisão. E você sempre vai ter dois aspectos. A vontade da alma e a vontade do espírito. E a vontade do espírito nem sempre é igual à vontade da alma. Porque a vontade da alma está contaminada com o pecado. E a nossa tendência é o quê? Revidar na mesma medida. E a vontade do Espírito a gente vai ter que submeter à palavra de Deus. E o que o Espírito Santo fala para nós? Ah, meu seu inimigo, ore pelos aqueles que te perseguem. Empreste e não esperes que te devolvam. Assim serão chamados os filhos de Deus. Então o próprio Cristo já deixou as características dos soldados de Cristo lá no Sermão do Monte. Aquelas características lá, aquilo ali são coisas que o Espírito Santo forma em nós. Aquelas características no Sermão do Monte, lá em Gálatas, que fala a respeito do fruto do Espírito. Então, o Espírito Santo age em nós para produzir o caráter de Cristo. E quando nós temos o caráter de Cristo, e quando nós aprendemos a manusear a palavra de Deus, nós vencemos o diabo, nós vencemos a nossa natureza, e nós resistimos fielmente diante dos ataques do mundo. Então, nessas três frentes, a palavra de Deus nos ajuda. A palavra de Deus nos garante a vitória. Nos garante a vitória sobre o diabo, porque quando nós lemos a palavra, nós já entendemos que o diabo já foi derrotado e ele será finalmente julgado. Sofreu uma primeira derrota na cruz e sofrerá uma segunda derrota na segunda vinda de Jesus. A nossa natureza é subjugada. Quando nós nos arrependemos dos pecados e cremos no Evangelho, a gente aprende isso na palavra de Deus. E nós aprendemos que o mundo jaz no maligno. E nós vemos lá em João 17, na oração sacerdotal de Cristo, que ele ora para Deus e fala: olha, eu não peço que o Senhor os tire do mundo, mas os livre do mal. Ou seja, nós vamos passar pelas situações aqui no mundo e Deus vai nos garantir a vitória. Deus vai nos garantir a vitória se assim continuarmos em sua presença. Então, que nós venhamos mesmo refletir sobre essa mensagem, sobre esse ensino, sobre esse estudo, colocar nossa vida diante do Senhor, orar em todo o tempo, interceder mesmo, interceder pelo seu irmão, interceder por aqueles que estão à sua volta, orar pela igreja de Cristo, orar por aqueles que você quer alcançar,
Porque para você estar forte para enviar a mensagem, para lançar a semente, você precisa estar forte na comunidade. Na comunidade que você faz parte. Se você é um guerreiro que está saudável, sarado, na hora que você abrir a boca para anunciar o evangelho, as suas palavras produzirão vida. As suas palavras vão levar pessoas ao arrependimento, porque você vai falar a palavra que Deus quer que você fale. Você vai anunciar aquilo que Deus quer que você fale. Você vai ter a convicção que aquilo que você está falando é o que está na palavra de Deus. Então, por isso é importante a gente saber manusear a palavra de Deus. Buscar estudar a palavra de Deus, buscar entender. Não pegue as suas dúvidas como desculpa para se afastar do ensino. Use as suas dúvidas para se aprofundar no ensino da palavra de Deus, para sanar as dúvidas diante do Senhor. Cada dúvida que surgir, seja uma oportunidade para você buscar mais a Deus, buscar o entendimento no Espírito Santo, buscar que Deus amplie mais o espaço da sua visão, para que você possa ver melhor o cenário que você está inserido. E que isso seja de instrução para mim, para você e para todos nós, que nós venhamos buscar no Senhor mesmo, buscar no Senhor. Senhor, eu quero manusear a espada do Espírito, a tua palavra, e permanecer firme em orações e súplicas. E as demais partes da armadura nós aprenderemos nos próximos encontros nossos. Nós vamos aprender cada peça, cada parte tem uma importância na nossa vida cristã. Tudo aquilo que Cristo realmente conquistou para nós na cruz, como nós cantamos, que nós venhamos se apossar, venhamos tomar posse no sentido de realmente viver isso e praticar para que nós venhamos fazer a diferença neste mundo. No nome do Senhor Jesus. Amém?